Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um da Condição Economia Sem Enrolação. É isso aí, galera. Só se fala nesse tal do carro popular, se vai ser mais barato, se não vai, se vai custar 100 mil, 120 mil, 80 mil, 30 mil, 40 mil. Chega! Nesse vídeo eu vou te falar aqui quais são as regras, quem pode se beneficiar, quanto custa hoje um carro financiado. Você tem noção de quanto você paga de juro hoje se você for financiar um carrinho? Um carrinho baixo, tá? Num valor muito tranquilo. Então, esse vídeo está super completo, vai ser rápido. Quem não ficar até o final é louco. Inclusive falando dessas empresas, né, que podem se beneficiar na bolsa de valores. Mas antes de tudo isso, eu te peço duas coisas. Se inscreva aqui no YouTube. Muita gente foi desinscrita e aí reclama comigo. Ah, Charlão, teu vídeo não chega mais, eu queria ver e tal. Cara, se inscreve aqui no YouTube, beleza? E número 2, me diga nos comentários. Se você tivesse que comprar um carro hoje, você compraria um carro zero ou um usadinho com 1 a 2 anos? Bem importante essa resposta, tá? Tomara que todo mundo comente aqui. Você compraria um zero ou um usadinho? Eu vou olhar nos comentários que eu quero saber a opinião da galera. Eu já vou dar minha opinião, tá? Eu compraria um usadinho de 1 a 2 anos. Mas digam aqui a opinião de vocês sem enrolação. Então vamos falar desses carros populares aí mais baratos, o que que vai dar. É importante que vocês entendam que a indústria apanhou muito, porque a taxa está muito alta. Vocês têm que lembrar aí da crise sanitária, que nós vemos uma crise logística. Durante a crise sanitária, que não pode falar o nome aqui no YouTube, nós vemos um problema logístico. Eu falei muito aqui no canal sobre isso, muito. Não tinha peça, não tinha equipamento, você não conseguia montar um carro. Então, os carros sumiram. E aqueles carros que as concessionárias ainda tinham no pátio, na loja tal, o preço foi para a casa do chapéu. Então, de repente, o preço dos carros foi lá para cima, fora o juro muito alto. Vocês já vão ver o impacto do juro aqui. Eu vou mostrar um financiamento com juro mais caro e mais barato. E tá aqui. Então, o preço médio do carro novo subiu demais, galera. Subiu em 2018. Ele estava abaixo de 80 mil e agora está na faixa de 140 mil. Meu irmão, quem tem 140 mil para dar um carro? Quem tem? Que isso, cara? Que loucura! Nos Estados Unidos você compra um carro aí, o cara trabalha ali no McDonald's, sem depreciar, acho que uma puta oportunidade de trabalho para quem está começando, e já compra um carrinho lá. Aqui, você trabalha e não compra. E agora também com Uber, que se foda, né? Quando eu era novo, eu queria um carro. Agora, quem é novinho vai fazer outras coisas, não vai querer um carro em 140 mil, vai investir em fundos imobiliários. Muito melhor, né? Mas é isso, então o preço dos carros zero tá muito caro aqui no Brasil. O mais barato, olha só, tá na faixa de 70 mil. Esse Renault Kwid, eu nunca sei falar o nome dessa merda. Kwid, Kwid, sei lá, também tem o Fiat Mobi. Esses dois carros são até bonitinhos, tá? Eu já mostrei aqui algumas vezes, ó, esse é o Renault. Eu acho ele bem bonitinho. Tem também o Fiat. Outro dia eu tava na minha live mostrando, né? Eu tô fazendo uma live 2 vezes por semana. Acho bacana vocês assistirem no meu outro canal. Mas eu mostrei o interior do carro e tal. Então, por fora, eu acho o Renault mais bonito. Dentro, eu achei o Fiat mais bonito. O interior do Fiat, ele é mais bonito, tá? Então, tem algumas medidas que o governo está pensando em tomar que podem trazer o preço para abaixo de 60 mil, tá? Só que eu já vi aqui, não vai ter abaixo de 60 mil. O preço não vai ser esse. O preço vai ser um pouquinho mais caro, com a desoneração do IPI, PIS, COFINS, mais algumas medidas. Então, esse é o grande ponto. Um desconto de 1,5% até 10,96%. Seria um estímulo provisório, é uma medida anticíclica, o governo quer incentivar nesse momento. Então, o limite seria 120 mil, os carros que poderiam ter esse desconto. Teria que ter alguma eficiência energética e uma cadeia de produção nacional. Então tem regras. Nesse ponto achei interessante. Muitas vezes os outros governos já deram um desconto aí para a empresa de carro, só o desconto foda-se para o cara vender. Não, você tem que exigir algumas coisas. Agora, essa questão da produção nacional, você dá desconto só para coisa daqui, eu me recordo na década de 80, 90, a reserva de mercado dos computadores cagou o Brasil. E os carros também. Quem abriu a indústria brasileira para carro de fora foi o Collor.
quebrou muita gente, deu muita confusão. Só que, como ele mesmo chamava, nós tínhamos carroças aqui. Os carros eram uma porcaria. Até recentemente no Brasil, uns 15, 20 anos, quem é mais velho vai lembrar, a gente ia comprar carro, não tinha espelho. Não tinha espelho do lado direito. Não tinha tapete. Não tinha uma porrada. Ar-condicionado nem se fala, então. Eu tive alguns carros antes de ter carro com ar. Era uma zoação. Se vendia um modelo lá fora e a montadora tinha um outro aqui dentro. Arrancava tudo. Aí do outro lado a montadora reclama que os impostos são caros. Então tá aqui na tela o preço dos carros, né? Quer dizer, você teria esse Renault Kwid ou Kwid de 68.990 por 61, o Fiat 61 também, Citroën C3, que eu acho bonito, 65, Fiat Argo 71, Renault Stepway 71. Aí esses já ficam caros por 71. Então vocês estão vendo, vai ficar em 60 e poucos mil. Carro popular? Não sei se é tão popular assim. Vamos ver o que vai acontecer. Então, o Ministério da Fazenda tem 15 dias agora para adequar as decisões das regras fiscais, adequar, né, essas decisões, entender. Não é uma coisa fácil. Tem algumas contradições com a parte ambiental, quer dizer, esse governo se diz tão ambientalista, vai incentivar carro, e a renúncia fiscal no momento em que a gente precisa de dinheiro. Para quem vale a pena? Por que beneficiar a indústria de carro, não a de construção? Ah, carro emprega muita gente, construção também. E aí? Ao mesmo tempo, não é melhor você deixar de incentivar carro, construção, deixar de incentivar tudo, o governo gastar menos, arrecadar mais, porque vai gastar menos, o juro vai cair, a economia inteira vai para frente. Então, é melhor beneficiar a indústria de carro ou daqui a 6 meses está beneficiando todo o país? É foda, a economia é foda. A economia é o tema mais importante que um governo tem. Ah, Charlão, não é a educação, é a saúde. Não. Sabe por quê? Eu já expliquei isso 1000 vezes. Se o ministro da Economia faz uma cagada, não tem dinheiro para saúde e para educação. Então a economia deveria ser um ponto muito importante dos governos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ah, Charles, você acha que o Ministério da Economia é mais importante que o Ministério da Educação e da Saúde? Acho. Porque se o cara da economia fizer cagada, morre todo mundo. Ninguém aprende a estudar. Vai por mim. Se o economista fizer cagada, caga todo o resto. Então é isso. São mais estímulos para a indústria. É isso que esse governo quer dar. Ainda também a questão do BNDES, tá? Esses benefícios fiscais, conforme eu disse, já foram dados em outras oportunidades. Não é uma novidade. Por isso que até eu acho que essa coisa da eficiência energética do carro e tal é uma coisa bacana, mas eu sou contra a medida em geral, tá? Para você fazer isso com um carro, você tem que fazer isso com outras indústrias também, senão você só vai beneficiar uma empresa. E olha que cagada, essa notícia da possibilidade dos preços caírem fez com que a venda despencasse de veículos. Então, venda de veículos novos cai 30% em meia espera pelo pacote de redução. O que aconteceu? O governo falou, olha, a gente está estudando reduzir o preço. Saiu em todas as notícias, eu estou falando aqui, né? Quem ia comprar carro não está comprando. Então, olha que cagada. O governo avisou, vamos baixar o preço. Todo mundo que ia comprar carro falou, opa, então vou esperar. E aí você derruba mais ainda uma indústria que estava ferrada. Ah, Charlão, então o que você acha que deveria acontecer? Não, o governo deveria estudar tudo, fazer tudo, cuidar. Quando tivesse quase aprovado, ó, nós temos uma medida aqui que em uma semana vai sair, já está tudo aprovado. Ah, saiu. Agora, se ficar enrolando, a galera parou de comprar carro. Porque vai esperar o preço cair. Se você fosse comprar um carro hoje, você ia comprar, tá despencando o preço também dos usados. Então, olha que cagada. O cara que tem uma loja de carros usados baratos, a galera tá indo lá e falando, o quê? Eu vou pagar esse preço, o carro vai cair. E aí o cara pagou um preço pro dono e agora na hora de revender, ó, tomou no furico. Cara, meu Deus, cara, imagina o dono de loja de carro, se tiver algum dono de loja de carro, pelo amor de Deus, me deixa um depoimento grande aqui para que as outras pessoas leiam.
E eu falei isso no meu último vídeo aqui no YouTube, né? Eu tenho feito a cobertura. Eu dei uma olhada aqui nas taxas de juros, que eu acho importante, e eu vi muita taxa assim. Esquece essa 0,76 que eu nunca vi, da BMW, tá? Mas as outras aqui, ó, 1,38, 1,40. Temos aqui, por exemplo, bancos que financiam carro Bradesco 1,81, Itaú 1,97, Banco do Brasil 1,94, Caixa 1,99. Então vamos arredondar, porque tem mais uma outra coisa, um somebody love ali. Vamos colocar uma taxa de 2% para financiar um carro, só para vocês entenderem como fica caro com essa taxa. E que talvez a taxa de juros seja mais importante que o preço final do carro. Quer ver? Vamos lá, olha só, eu fiz uma simulação aqui num site na internet de um carro de 70 mil, que eu daria uma entrada de 10, financiaria em 48 meses pagando os 2% que a gente viu ali. Cara, isso daria R$ 33.893 de juros. O financiamento de 60 mil que eu faria iria virar 93 mil em pagamentos, cara. Olha que loucura, em financiamento. 33 mil. Agora, se o juro caísse para 0,5% ao mês, que seria algo saudável, né? Se a Selic tivesse muito mais baixa, o valor total de juro pago seria de 7.600. Então vamos lá. Financiar um carro no juro de hoje, você vai pagar 33 mil de juros. Se a Selic cair, se o governo acertasse as contas daqui a um ano e pouco, 2, 7 mil de juros. É muita diferença. É muita diferença. Fora o valor da prestação, vamos olhar aqui, ó. Voltando então, a prestação com juro de 2% é 1.950. A prestação com juro de meio é 1.400. Pô, de 2.000 para 1.400, ó, é uma diferença do caramba. Do caramba. Então, na minha opinião, o juro impacta tanto ou mais que o valor do carro. Concordam? Agora, vamos falar sobre investimento aqui, para não enrolar muito sobre o preço do carro, tá bom? Então, esse pacote de medidas vai acabar beneficiando algumas indústrias, obviamente. Saíram algumas matérias do impacto nesses setores aqui, então, as ações da Bolsa que ganham com o programa de carros populares, medidas para baratear carros populares, quais ações da Bolsa devem ser mais impactadas. Então, separei aqui algumas ações. Não é uma recomendação, até porque a gente não tem ideia do que pode acontecer, mas só para o vídeo ficar completo, né? Expliquei das medidas, falei da taxa de juros. Agora vamos olhar aqui algumas empresas que nós temos no setor. Infelizmente, a Bolsa Brasileira carece de mais negócios. Então, quando a gente olha quais empresas podem se beneficiar, 3, 4 empresas. Aqui no Brasil tem muito pouca empresa na Bolsa. Eu espero que nos próximos 25, 30 anos isso possa aumentar. Então, a gente tem aqui essas isenções fiscais, né? Os impactos vão incidir sobre a produção nacional de freios, blocos, cabeçotes. E nós temos aqui algumas empresas, como por exemplo a Tupy. É uma empresa brasileira, super conhecida. Ela produz blocos de motores. Recentemente comprou empresas no exterior. Ela fica em Joinville, eu conheço bem essa empresa. É uma empresa muito antiga, muito consolidada, tá? Cara, eles são foda tecnicamente. Eu não vou falar que é igualzinho uma VEG, porque a VEG é a queridinha de vocês. Mas na área industrial, os caras, função Tupy, né? Os caras dominam muita coisa. E eles fizeram bem para a cidade enorme de Joinville que eu conheço, né? Eles construíram escola, universidade. Quer dizer, é esse o Brasil que a gente quer. A Tupy é o exemplo de indústria que toda cidade deveria ter. O Brasil seria outro, tá? Porque você cria um entorno, né? Com uma cadeia produtiva, fornecedores, loja, farmácia, hospital, supermercado, tudo. Os filhos dos funcionários sempre tiveram como estudar. Então isso é do caralho, tá? Eu tô falando a mais a história só para vocês entenderem que seria muito bom para o Brasil se nós tivéssemos mais empresas como a Tupy, tá? Temos também a Randon, apesar dela estar mais vinculada à fabricação de veículos pesados e outras peças, o setor como um todo pode se beneficiar com essa história, tá? Já na área de locação, eu pesquisei muito e as informações são dúbias. Tem gente que acha que vai ser ruim para o setor, tem gente que acha que vai ser bom. Acha, não, as pessoas vão comprar mais, alugar menos, as empresas vão comprar, vão alugar menos.
essas empresas de carro vão perder a isenção, o estoque delas vai ficar mais barato. Cada um acha uma coisa, como na economia, né? Cada um acha uma coisa. Mas nós temos aqui o setor de locação, então conforme eu disse, pode ser que o capex seja reduzido, vão acabar, né, investindo menos, mas ao mesmo tempo a margem dos seminovos será pressionada, nós teremos uma oferta maior de veículos e o governo estuda cortar aquela isençãozinha que essas empresas têm, né? Então nós temos aqui a Movida, que se dedica ao aluguel de carros, tem muitas frotas, né? Terceirização de frota hoje em dia, então seria uma das empresas que pode ou não ser beneficiada, e a outra é a Localiza, que também se dedica à mesma coisa, mas volto a falar, são duas empresas que o mercado fica naquela, será que vai, não vai? E aí? Entendeu? Será que elas vão aproveitar? Elas poderão, eu não sei se elas vão estar incluídas nisso, né? Comprar carro para depois vender mais caro quando acabar a isenção, é um rolo do caralho, tá? Eu sei que pode ter gente pensando assim, mas na regra é assim. Não sei, não saiu ainda. Não está tudo 100% decidido, tá? Já no setor de siderurgia, aí sim nós temos empresas como a Usiminas, que vai trabalhar o aço, ela tem algumas partes do carro que você pode produzir com aço. E eu acho que a Usiminas pode se beneficiar de um crescimento em geral do Brasil. Então, a queda na taxa de juros vai fazer com que, por exemplo, o setor de construção melhore. Se o impacto do juro na prestação de um carro é esse, imagina na prestação de um apartamento. Imagina na prestação de um apartamento de 400, 500, 600 mil. Então é complicado. Volto a falar. O juro é uma das coisas mais importantes do país. Porque ele desincentiva tudo, tá? Então a Usiminas é isso, ela pode se beneficiar muito do cenário macro, mais de 1/3 da exposição das vendas são para o setor automotivo, então vocês podem entender o impacto disso tudo aqui, tá? Qual a minha conclusão para a gente encerrar? Eu acho que o governo pode incentivar algumas indústrias. Medidas desse tipo em momentos de depressão econômica são importantes, tá? Só que eu acho que agora tem que combater o juro alto. Fazendo o quê? Removendo o Campos Neto? Não. O governo deveria fazer todo o dever de casa, para que a Selic desabasse. Desabasse quanto? Olha, eu acho que ela vai cair no máximo ali até 7, 8, 8,5%. Se cair abaixo disso, a gente pode ter um problema de novo. O dólar começar a subir, perder o controle da inflação. Mas na casa dos 7 a 8%, o crescimento do país é outro. Você volta a ter financiamento imobiliário talvez abaixo de 10%, financiamento de veículo muito mais barato, porque aí você joga para o cliente meio, por exemplo, no veículo e entuba o resto. Faz um bem bolado, as vendas iriam disparar. Então, são medidas complicadas, tá? Eu vou ficar em cima, qualquer coisa eu aviso, mas vocês viram a diferença nos juros, que é muito maior do que no preço do veículo, tá? Então é isso, resumir para vocês a questão do preço do carro. Antes de ir embora, eu queria duas coisas, que você se inscreva aqui no YouTube. Em segundo lugar, olha só, se você tivesse que comprar um carro agora, tem que comprar um carro agora, te dei o dinheiro, você compraria um zero ou um usadinho com 1 a 2 anos? Me digam aí nos comentários, saia de cima do muro. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho.